Amém. 2 Coríntios, capítulo 4, 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 5. Nos diz assim a palavra de Deus: porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor, e nós mesmos somos servos, somos vossos servos, por amor de Jesus. Porque Deus, que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em vossos corações, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus, na face de Jesus Cristo. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos. Amém. Senhor, meu Deus e eterno Pai, em nome de Jesus eu te peço que toda palavra que saia da minha boca venha ser guiada pelo teu Espírito e vá de encontro a cada coração. Senhor, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, fale conosco neste momento, para a glória do teu nome. Amém. Podeis se sentar. Nós sabemos que a Bíblia ela relata sobre a grandeza e o amor de Deus para com o ser humano. Nós vamos voltar um pouco e entender que lá no início, do pó da terra, Deus faz o homem. De algo que não significava nada, Deus faz eu e você para adoração e glorificação do teu bendito e santo nome. Então nós sabemos que somos vasos de barro, né? Tem vasos de honra, vasos de desonra, tem vasos de cristal, prata, mas nós sabemos que nós somos vasos de barro, feituras pelas mãos do Senhor nosso Deus. E nós vemos que após o efeito de Eva conseguir enganar Adão, o pecado entrou e houve um desligamento entre Deus e o homem. Ainda assim, no Antigo Testamento nós vemos que Deus ele age segundo a lei, né? Mas mesmo assim nós vemos a graça se manifestar no Antigo Testamento. Um exemplo, quando é destruído Sodoma e Gomorra, é tirado de lá Ló e tua família. A mulher vira uma estátua de sal, mas ali você vê uma manifestação da graça de Deus. Então a tua infinita misericórdia ainda acompanhava, mesmo sendo na lei, vivendo na lei de Moisés, lá no Antigo Testamento. E Jesus, agora, ele se manifesta no meio dos homens, porque Deus ele ama o mundo de tal maneira que envia o teu Filho para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Então nós entendemos que Jesus agora ele veio para religar o que estava desligado. Ele veio dar uma ligação naquilo que estava rompido, aquilo que estava perdido, digamos assim. Ainda havia manifestação de Deus no Antigo Testamento, mas imagina uma lei assim: olha, se te furarem um olho, tem que furar o outro do cidadão. Se te cortar um braço, vai ter que cortar o braço do cidadão. É a lei. Olho por olho e dente por dente. Tirou tua vida, ali a cidade de refúgio, para que eles fugissem até lá e ficassem a serviço do sacerdote, para que não tirasse a vida deles também, porque era olho por olho e dente por dente. Mas quando Deus manifesta a tua graça, que é o quê? Um amor não merecido. Eu e você não merecemos o amor de Deus, mas Ele olha para nós e fala assim: não vamos te
eu vou te cuidar, eu vou te livrar, eu vou te abençoar, porque nós erramos, nós falhamos todos os dias, mas quando colocamos o nosso joelho no chão, Senhor, perdoa os meus pecados, e Ele diz que essa é a causa de eu e você não sermos consumidos, mas Ele se manifesta, e Jesus agora Ele vem para nos ajudar, para ligar o que estava desligado, para salvar o homem, para tirar o homem de uma posição e colocar ele em outra posição. E a Bíblia nos declara que Jesus vem, nasce, cresce, é crucificado, ressuscita ao terceiro dia, dá umas instruções aos discípulos, a um prazo de 40 dias, vai para a glória e ali continua o ministério. E quando nós lemos a carta de 2 Coríntios, nós estamos falando do apóstolo Paulo, que é o escritor desta carta. Quem foi Paulo? Aquele que se converte em Atos capítulo 9, que perseguia a igreja, que batia, matava. Esse Paulo, que era chamado Saulo, e agora passa a ser Paulo. Mas ele se converte. Em Atos capítulo 9, vocês lêem na casa de vocês a conversão de Paulo. E Paulo agora, ele começa só a pregoar o Evangelho. Ele só fala, o assunto dele nesse texto que nós lemos, é que o assunto de Paulo é Jesus Cristo de Nazaré. Paulo não tinha outro assunto, igreja. Conversasse com Paulo, o assunto dele era falar de Jesus. Nós trabalhamos ali no presídio, e ali é uma troca de escala. Mas 24 horas tem vigilante. Não se sai um se não chega outro. Tem que estar ali. Enquanto não chega um, o outro tem que permanecer. Não é rendido enquanto ele não cumpre a carga horária dele e passa o posto para alguém que está para entrar no posto. Paulo, quando se prendia ele, era 24 horas soldado preso nele. E Paulo, ele andava na presença de Deus, ele começava a anunciar a vida do cidadão. Tu imagina Paulo preso aqui, ó, um soldado aqui, outro aqui. E ele começava a falar a vida do cidadão aqui. Você está passando por isso. Você está passando por determinada situação. O soldado começava a chorar na presença de Deus. Se convertia com a pregação de Paulo, igreja. Evangelho genuíno, evangelho verdadeiro. Não é o evangelho oba-oba, hoje eu estou bem, e glória a Deus, aleluia, evangelho, o assunto de Jesus Cristo, é estar no ônibus, é falar de Jesus, é estar na escola, falar de Jesus, é estar na tua casa, falar de Jesus, que as bênçãos de Deus vai te acompanhar. Aleluia. Paulo, o assunto dele era Jesus, não tinha outro assunto. Porque sofremos tribulações, porque sofremos muitas adversidades, e não temos um amparo, igreja. Estava vendo aquele cidadão, aquele ator, Jim Carrey, um baita de um artista, um baita de um ator, alegre, comediante, depressivo, está morrendo com a depressão. Quem viu e quem vê, a depressão, sabe o que é? Você pega uma estrada a 100 km por hora do teu carro, e lá está uma depressão na estrada, um buraco na estrada, e entra com o teu carro ali, a 100 km por hora, vai estourar amortecedor, vai estourar pneu, vai fazer uma bagunça. Isso é uma depressão. Numa via para passar com o carro. Quando se fala em depressão, é um buraco aqui, ó. Ó. Pessoa se desliga, pessoa se para. A enfermidade que é do século está matando todo mundo. Pega jovem de 14, 12, 10, 20, não tem idade, está matando todo mundo. O apóstolo Paulo, ele fala assim, olha, o assunto é Jesus Cristo de Nazaré. Não tem outro assunto. Por isso sofremos. Por isso estamos passando por diversidade. Por isso passamos por lutas, provas.
diversidades uma em cima da outra. Até tentamos nos mostrar alegre, mas a luta está travada. A luta está tentando cada vez mais, ó. Sabe o que é um esfriamento espiritual? Sabe? Esfriamento espiritual é quem não tem mais desejo para as coisas de Deus. Quando você parar de orar, cuidado. Quando você parar de ler a Bíblia, cuidado. Quando você parar de cultuar, cuidado. Esfriamento espiritual. Não tem prazer de ler a palavra de Deus. Não tem prazer de colocar o joelhinho no chão e orar, buscar a presença do Senhor. Tem aquele prazer de levantar, a primeira coisa que faz, pega o WhatsApp, passa uma corrida no celular, mas não coloca o joelhinho no chão para falar com o Pai. Esfriamento. Isso vai desencadeando cada vez uma coisa, outra coisa. Quando vai ver, nós estamos dentro de um buraco. Não é porque não queremos, é porque está faltando. É porque está faltando. Paulo, ele começa a anunciar o Evangelho de uma forma diferenciada. E através desta forma diferenciada, ele começa a ter alguns atributos da parte de Deus na vida dele. Ele vê que é bom. Ele vê que é bom. Eu bebi 1 litro de conhaque por dia, meu, só alegria quando eu bebia. No outro dia, sangue de Jesus tem poder. Só tristeza. Tristeza. Passageiro. Algo que não tem mais prazer, porque aquela alegria era momentânea. Paulo, ele prova uma alegria que ele fala assim: isso não pode me faltar. Isso não pode me faltar. Eu preciso ter prazer na oração. Eu preciso ter mais prazer em ler a palavra de Deus. Não é com hipocrisia. Vou andar com a Bíblia debaixo do braço para não. Mas tem um momento com o papai. O pai pode ser o mais ruim com o filho. Pode ser o mais ruim com o filho. Mas o filho sempre tem a ligação com o pai. Pensa, pai. O senhor está bem hoje? Como é que estão as coisas? Vai mantendo a ligação. Ainda longe, sente falta. Agora imagina o nosso Pai que está no céu, esperando eu e você um momento para falar com Ele. Por isso nossos filhos estão sofrendo. Por isso nossa família sofre. Por isso que a depressão tem entrado nas famílias arrebentadas, faltando palavra. E não adianta, pode ter dinheiro, quem quer é rico. Olha lá, não resolve o problema. Por isso o apóstolo Paulo fala assim: olha, o assunto tem que ser Jesus Cristo. Quer um bom relacionamento? Coloque Jesus Cristo no meio do relacionamento. Quer um bom trabalho? Coloque Jesus Cristo no meio do trabalho. Quer uma boa família? Coloque Jesus Cristo dentro da família. O assunto é Jesus, não é outro assunto. Você quer uma vida abençoada? Coloque Jesus Cristo dentro da tua vida. Com certeza, igreja, tudo quanto vocês fizerem, Deus, o nosso Senhor, Ele vai ter questão de te honrar nesta terra. A glória dEle, Ele não vai te dar não, porque Ele não dá homem nenhum, mas Ele vai te honrar. Você vai ver teu filho adorando o nome do Senhor. Você vai ver tua filha pregando. Você vai ver teu esposo glorificando. Você vai ver teu lar servindo ao Senhor, esperando a volta do Senhor e nosso Senhor Jesus Cristo. É na oração, é na leitura sagrada, é na adoração cotidiana, está nos cultos, glorificando e exaltando e bendizendo ao nome do Senhor nosso Deus. Esses dias eu estava vendo um videozinho que me mandaram, uma águia. Ela viu uma movimentação na água
E quando ela vê aquela movimentação, a águia é terrível, ela tem uma visão que ela enxerga longe. Ela enxerga a média de 10 mil metros, ela consegue enxergar presa. E Deus nos compara com uma águia. E aquela águia, eu acho que ela estava cega, só pode. Porque ela desceu, era um cidadão nadando. E ela ia pegar o cidadão. Ou ela estava cega, ou ela viu que o tamanho dele ela não ia aguentar puxar. Mas ela conseguiu enxergar. Visão de águia. E para ter essa visão, nós precisamos trazer Jesus para a nossa vida. Chega de sofrimento, igreja. Chega de sofrimento. Chega de ver nossos filhos se desbandeando para o outro lado e nós com as mãos atadas sem fazer nada. Chega, igreja. Chega de ver que a angústia tem batido em nossas famílias. Chega de ficar pedindo emprestado e não poder emprestar. Nós temos que mudar essa história. Precisamos mudar essa história, igreja. O deitar é cansativo. O levantar, que é para levantar renovado, levanta pior do que deitou. Uma tribulação noturna. Agora tem uns, não vou falar, não tem criança aqui, mas uma hora, se eu ver que tem mais adulto, um sábado, eu vou trazer um estudo para vocês vão ver que até onde o adversário está entrando. No oculto, na mente, quando está dormindo, ele tem entrado na mente e feito estrago. Suga a energia de uma pessoa. Tem dia que você levanta lá que você não aguenta nem se levantar. Você teve uma visita inesperada na madrugada. E tem dia que você levanta hora de madrugada. E quando você levanta de manhã, você está com a tua energia arrebentando. O que tiver pela frente, você passa por cima. A diferença aqui é, Paulo, ele começa a dizer assim: o meu assunto é Jesus e não tem outro. Eu não vou mudar meu assunto. E quando ele começa a escrever, nesse 1 Coríntios capítulo 2, ele fala assim, ó: em tudo nós somos atribulados. Ele fala, em tudo nós somos atribulados. Ele declara aqui, ó, o que é uma pessoa atribulada? Uma pessoa cheia de luta, tribulações. Tribulações. Uma pessoa que mata um leão um dia, no outro dia já tem 2 preparados vindo para cima, depois no dia já tem 4 gigantes, desse jeito. Tribulação. Deita na tribulação. Levanta na tribulação. Caminha no dia da tribulação. Diversidades que não param, como uma cachoeira que nunca para de jogar água, assim as lutas todos os dias. Tribulados. Ele fala em tudo. Ele não está falando em algumas coisas, não. É em tudo nós somos atribulados. Em tudo ser atribulado é dizer assim, ó, tudo que vem na minha vida é tribulação. Não tenho gozo, não tenho paz, não tenho alegria. Só tribulação. É tribulação no serviço, é tribulação em casa, é tribulação com a família, é tribulação com isso e com aquilo. Você vê? Quem vê na cama assim, meu, você é um fortinho, eu tô um... São diferentes, viu? São diferentes. O mesmo Deus, mas são diferentes. E ele fala assim, ó, em tudo nós somos atribulados. Ele está dizendo que em todas as coisas vem a tribulação. Interessante, que a tribulação está aí. Mas ele fala assim, olha, mas não angustiado. Uma pessoa que está atribulada e ela tiver angústia, ela não tem força para lutar. Uma pessoa que está atribulada com as lutas do dia a dia e ela tiver angústia, ela se entrega dia após dia. A angústia vai matando. A angústia
vai tirando. Já viu aquela pessoa que fala assim: ah, isso não vai dar certo não, isso vai dar errado. Uma pessoa angustiada. A angústia é uma pessoa que tudo que ela sai da boca dela fala assim: eu acho que isso não vai funcionar, aquele não tem mais jeito. Isso é uma pessoa angustiada. A pessoa que já se entregou. A tribulação veio, a angústia ajuntou de uma forma para desmontar a pessoa. Mas o apóstolo Paulo diz assim: olha, quem tem Jesus como seu defensor, ele em tudo ele é atribulado, mas em tudo ele não é angustiado. Ele fala assim: a tribulação está hoje, mas amanhã eu vou ter a vitória no meu nome. A tribulação está hoje, mas amanhã eu tenho a certeza que eu vou receber a minha vitória. A tribulação está hoje, mas eu não vou desistir de lutar pela minha família. Eu não vou desistir de lutar pelo meu casamento. A tribulação está hoje, mas eu não vou desistir de lutar pelos meus filhos. Eu não vou desistir de lutar pela minha casa. Ele não é uma pessoa angustiada, ele não se entrega. Sabe por quê? Ele tem Jesus Cristo de Nazaré. Ele acredita que o milagre vai acontecer. Ele acredita que o nome do Senhor vai ser glorificado. Ele acredita: olha, em tudo eu sou atribulado, mas eu sou vencedor. Eu sou vencedor. Eu vou receber a minha vitória. Se você crê, glorifica o nome do Senhor. O apóstolo Paulo faz questão de colocar esse paralelo nessa situação. E ele fala: perplexos. Em tudo nós somos perplexos. Uma pessoa perplexa é uma pessoa tomada pelo espanto. Uma pessoa que tem medo das lutas, tem medo das provas. Uma pessoa que não acredita que vai dar certo. Já está tomada pelo espanto. Já viu aquela pessoa que recebe uma notícia bem complexa ou perplexa, ela se desmonta, não está preparada para receber, ele se entrega. Uma pessoa perplexa, ela se entrega a qualquer tipo de luta que vier na vida. Por isso o apóstolo Paulo, ele faz questão de dizer: quem tem Jesus Cristo, e o assunto dele é Jesus Cristo, ele vai vencer. Ele é um vencedor. Ele fala assim: uma pessoa perplexa é uma pessoa que está tomada pelo desespero, pelo espanto, não dorme, passa tribulação a noite inteira. Os filhos nossos pode até não ser bom para nós, mas nós amamos. E quando a gente vê que alguma coisa acontece, uma coisa na minha casa, porque meus filhos são uma bênção, graças a Deus. Meus filhos e minha senhora são bênçãos de Deus. São bênçãos do Senhor na minha vida. Mas tem lares que a gente vê que o filho pode até não ser bom, mas quando dá uma coisinha com ele, a pessoa fica perplexa, se entrega, entra naquele desespero, entra naquele espanto, aquela loucura. E o apóstolo Paulo fala assim: olha, mas não desanimados. O perplexo, ele se entregou. Ele não tem força nem para levantar de uma cadeira. Uma pessoa perplexa, ele está tomada de temor, de medo. Agora, você imagina entrar a perplexidade numa pessoa junto com o desânimo. Está morto. Teve um caso lá em Juiz de Fora, que a menina perdeu o filho. Perdeu o filho dela. Perdeu a filhinha dela de 5 aninhos, alguma coisa assim. E aí ela não deixava enterrar a criança. Ela ficou perplexa. Chegou no outro dia, ela falou: cavou o túmulo, tirando a criança do caixão. Aí sedaram ela, entrou no quarto e ficou ali só escolhendo o alvo da criança, 3 meses depois estava sepultando a mãe. Desanimou, se entregou para a depressão, se entregou para a angústia, para o desânimo.
E o apóstolo Paulo falou assim: olha, em tudo nós somos perplexos, mas não desanimados. Uma pessoa animada, ela pode estar com resfriado, e a pessoa fala: estou gripado, mas eu não vou ficar na cama, porque eu sei que se eu ficar na cama eu vou piorar. Eu tenho que levantar e me mexer. Já percebeu? A pessoa está lá, se entregue lá, mas é bom, porque o corpo está, né, se reagindo. A hora que nós estamos deitados, mas a pessoa fala: não vou me empregar, eu vou tomar meu chazinho. Olha, ele quer um chazinho, vai dar um chazinho. Eu tomo meu chazinho, não se entrega, não é desanimado, é uma pessoa animada, é uma pessoa tipo assim: olha, eu estou perplexa com a notícia que eu tive, mas eu estou animado, sabe por quê? Eu sei que eu posso chorar a noite inteira, mas pela manhã eu vou ter uma notícia boa da parte do Senhor. Ele está animado, ele fala assim: eu não vou deixar meu culto por causa desse desânimo, não, desse perplexo, não. Eu não vou deixar de adorar o Senhor por causa dessa diversidade, não. Eu vou estar animado na presença do Senhor, eu vou glorificar, eu vou exaltar, porque tudo é dele, tudo é para ele. Se não fosse ele, nós não estaríamos aqui. Então eu vou estar animado, adorando, glorificando, porque eu sei que eu não vou ser tomado de espanto, eu não vou ser tomado de temor, não. Eu vou estar animado na presença do meu Rei, eu vou estar animado na presença do meu Senhor, porque eu sei que dele vai vir a minha vitória, dele vai vir a vitória na minha família, na minha casa. O assunto nosso é Jesus Cristo de Nazaré. Se você creia, adora o nome de Deus. O apóstolo Paulo fala assim: olha, em tudo somos perseguidos. Começa a adorar, nós somos perseguidos. Perseguido no trabalho, perseguido com o vizinho. Em tudo nós somos perseguidos. É só começar a fazer coisa boa, que tu vai ver se ser perseguido. Enquanto faz coisa ruim, ninguém nem olha para ti. Mas começa a fazer coisas boas. Começa a fazer a diferença no teu trabalho. Começa a fazer a diferença na tua casa, no evangelho, no teu vizinho. Aí tu vai começar a notar que a perseguição ela vai vir. Começa a ser próspero. Perseguição. A perseguição ela faz parte do nosso dia a dia. Eu falei para minha esposa, eu falei: enquanto nós estamos sendo perseguidos, eu dou graças ao nome do Senhor, porque nós estamos chamando a atenção de Jesus Cristo de Nazaré. Quando parar de perseguir a gente, tem coisa estranha, porque ele fala assim: ó, bem-aventurado quando vos perseguirem, dizendo algo por minha causa. Ele diz que nós somos bem-aventurados quando nós somos perseguidos, igreja. E o apóstolo Paulo ele fala assim: olha, você pode até ser perseguido, tá? Em tudo você vai ser perseguido. Você vai fazer coisa boa no teu trabalho, vão te perseguir. Você vai fazer coisa boa na tua casa, vão te perseguir. Você vai fazer coisa boa na sociedade, vão te perseguir. Mas ele fala assim: tu não serás desamparado. Todas as vezes que te perseguirem, eu vou ser o seu amparo. Todas as vezes que te perseguirem, eu vou ser a tua defesa. Todas as vezes que te perseguirem, eu vou estar cuidando de você. Perseguindo por trás, e Deus cuidando na retaguarda e na frente, te livrando de todo mal. Ele está dizendo assim: olha, eu não vou deixar você desamparado, mas eu serei o amparo para a tua vida. Se você crer, vai vir para o Senhor. Muitas vezes pedimos o amparo do nosso familiar, o vizinho, cadê? Mas o apóstolo Paulo fala assim: em tudo você vai ser perseguido, mas não vai ser o teu vizinho que vai te amparar. Não vai ser lá no teu trabalho a tua chefe que vai te amparar. Não vai ser lá o teu amigo particular que vai te amparar. Ele fala assim: olha, é Jesus que vai ser o seu amparo. Na hora que você tinha você e o médico, Jesus está sendo o teu amparo. Na hora que tiver você com a tua família necessitando de algo da parte do Senhor, a perseguição veio, Ele será o nosso amparo. Ei, Jesus Cristo, Ele não é um homem comum, não. Ele veio para nos amparar nas diversidades e nos abençoar e dar força a nós a prosseguir na caminhada. Eu lhe convido a cada vez se aprofundar mais na presença dEle. Eu lhe convido a cada vez mergulhar mais na presença dEle, falar mais com Ele, conversar mais com Ele, adorar mais a Ele, e você vai ver, todas as vezes que te perseguirem,
abatidos. Uma pessoa abatida, já viu uma pessoa quando ela fica abatida? Fisicamente se fica igual. Sabia disso? Não. A Bíblia diz assim que o coração alegre formoseia o rosto. O salmista diz assim, ó, a angústia ela é uma enfermidade que seca os ossos. Quando você vê uma pessoa, por que tem aquele louvor lá? Porque te abate, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Uma pessoa quando ela se abate, por conta de uma enfermidade, você observa logo de olhar para ela. Você fala assim, ela está doente, está com um problema de saúde, porque a pessoa, ela emagrece, a pessoa sente fraqueza, a pessoa está abatida fisicamente. Quando é espiritualmente, a alma se abate. Vou explicar para vocês entenderem. Você está alegre, a alegria não cabe dentro de você. O seu rosto transparece a alegria. A pessoa olha para ti e fala assim, você não tem luta, você não tem prova, você está sempre alegre, a tua alma está alegre. A tua alma está satisfeita. A tua alma está nas mãos do Senhor. Uma pessoa quando ela tem uma adversidade, uma luta, uma prova, e a alma se abate, a primeira coisa que faz é desfigurar o rosto. Você olha para a pessoa e fala assim, está abatida. A minha trajetória, eu vou para 20 anos de evangelho. Só de para pastorear, vai para 17 anos que eu sou pastor. 17 anos que eu pastorei a igreja. Eu já vi de tudo e mais um pouco. Pessoas alegres num dia, outro dia está batida. Pessoa que só fica alegre. Pessoa que só vive batida. Mas você consegue separar só de você olhar. Então quando você vê que a pessoa recebe uma bênção, você olha no coraçãozinho, está alegre, o rosto já resplandeceu. Já viu uma pessoa quando ela começa a louvar o Senhor, começa a adorar, daqui a pouquinho começa as lágrimas descer, a presença de Deus contagia, a alma está expressando alegria na presença do Senhor. Então são tantas coisas que a gente acata na caminhada, que a gente vai vendo que verdadeiramente Deus, Ele nos capacita e nos mostra. Então uma pessoa abatida, o apóstolo Paulo está dizendo assim, fraca, perdeu peso, está com uma dificuldade tremenda, está fácil para destruir, porque ela está abatida, ela já se entregou. A Rose, a irmã Meire, eu já nem sei mais o que ela chama ela, se é de Meire, de Rose, de Meire, eu já me embaralhava tudo, eu chamava de Rose Meire, chamava de Meire é Rose, aí me embaralhou tudo, então eu vou chamar de Rose Meire. Com dores, preste ao parto, uma adversidade, uma luta constante, sentindo dor. Quando foi hoje, você vê, poderia estar batida, poderia ter entregue, mandou mensagem para a pastora, a senhora quer que eu ajude com alguma coisa para a decoração da igreja? Olha só, onde mostra a fortaleza, está entendendo? Entendendo como é que funcionam as coisas? Agora uma pessoa que está abatida, ela está sem força, ela está entregue, está fácil para destruir, está fácil para derrubar no chão. Por isso que o Satanás muitas vezes ele joga aquela frieza, aquele desânimo, aquela angústia, ele joga a luta, a tribulação, tudo que provém. Aí ele fala assim, agora eu consigo destruir. O que a mulher de Jó falou para ele? Amaldiçoa esse teu Deus e morre, tu está aí abatido, tu está aí numa situação precária. Ele falou assim, mas eu estou animado dentro de mim. Eu sei que o meu Redentor vive. Ele vai se levantar por mim. Ainda que a minha pele esteja toda consumida, ele vai se levantar por mim. Por quê? Ele não está abatido, ele tinha aquela força que ele precisava dentro dele. Mas uma pessoa que está abatida, ela não tem força para nada. Uma pessoa depressiva, ela não tem força para lavar uma louça.
não tem força para fazer uma comida, porque ele está o quê? Abatida, está sem força. Começa a emagrecer, está sem força. Então está fácil para destruir. Mas o apóstolo Paulo diz assim, olha, em tudo nós somos abatidos. Mas a partir do momento que nós tivermos Jesus na nossa vida, a partir do momento que nós tivermos Jesus dentro do nosso coração, no meu dia a dia, Jesus estiver comigo, ele fala assim, ó, mas tu não será destruído. Tu não será destruída. Todas as vezes que o teu vizinho olha para ti, agora ela cai, ela vê você de pé como nunca. Toda vez que o teu vizinho olha para ti, agora ele cai, ele vê, o teu vizinho vê você de pé como nunca. Sabe por quê? Em tudo nós somos abatidos, mas nós não somos destruídos. Sabe por quê? Porque nós temos o Senhor Jesus Cristo em nossas vidas. O inimigo ele tenta destruir, ele tem até força para lançar o homem no chão, mas eu e você servimos o Senhor e Salvador Jesus Cristo, que ele tem força, e ele também tem poder e autoridade para nos guardar, nos livrar. Ainda que o inimigo fala, agora está fácil, ele não consegue destruir. Sabe por quê? A nossa força está em Cristo. E o apóstolo Paulo ele deixa bem claro com essa questão, dizendo assim, quando eu estou fraco, então eu sou forte, porque ele diz, é Jesus que vive em mim, a minha força vem dele, por isso eu estou de pé. Por isso que ninguém entende como que você sobreviveu até agora. Por isso que ninguém entende como que o nosso lar sobrevive até agora. Porque quantas das vezes nós somos abatidos, quantas vezes levantamos de manhã não temos força nem para lavar uma louça, levantamos de manhã não temos força para fazer um café, para ter aquela comunhão, aquela alegria, estamos abatidos, alma abatida, tristeza, angústia, enfermidade e tantas coisas aradas. Mas aí vem aquela voz mansa e suave a você está abatido, mas eu que estou com as minhas mãos te segurando de pé. Ele diz assim como falou para Josué, tem de bom ânimo, porque eu serei contigo, não te deixarei nem te desampararei. Você está fraco, você está abatido, mas eu sou tua força, eu sou tua fortaleza, eu estou cuidando, Deus está cuidando de tudo. Ele diz assim, nós damos esse tesouro em vasos de barro, ele está dentro de nós, ele está dentro de mim, dentro de você. Por isso eu te mando um conselhinho para o teu coração, direcionado do céu para a tua vida. Não se entregue, ainda que falte tudo na tua vida, você tem Jesus Cristo de Nazaré. Ainda que as portas se fechem, você tem Jesus na tua vida. Ainda que a luta venha, você tem Jesus na tua vida. Creia que ele vai mudar a história, creia que ele vai virar a carta, creia que ele vai te abençoar, creia que as coisas vão mudar na tua vida. Sabe por quê? Ele é o Todo-Poderoso, e ele nunca perdeu uma guerra, e não vai ser a tua que ele vai perder. Ele vai te abençoar, ele vai dar saúde no teu lar, na tua família, o nome dele vai ser glorificado na tua vida. Se você crer, dê uma boa salva de palmas para ele. Quando ele começa a dizer, olha, o assunto é Jesus, porque tudo isso aqui ele é para mim. Em tudo isso aqui ele é para mim. Paulo diz assim, olha, em tudo, o que amigo nenhum podia me propor, Jesus me deu. O que amigo nenhum podia fazer por mim, Jesus fez por mim. Paulo diz assim, olha, o que ninguém podia fazer por mim, Jesus fez por mim. E ele fala assim, olha, vale a pena você viver no centro da vontade dele. Uma vez eu conversando com um pastor, ele está lá em Portugal agora, caminhoneiro que trouxe minha mudança para Jaraguá, pastor Claudinei. Ele falou assim para mim, pastor Luiz, você quer ver Jesus na tua vida? Eu falei assim, ele falou assim, em tudo defenda a verdade. Em tudo. Em tudo que você for fazer, defenda a verdade. Quando se defende a verdade, se vê Jesus na tua vida. Quando você defende a verdade, tudo que vier contra a tua vida, pessoas fazem coisas que eu não acredito. Às vezes vai fazer uma viagem, vai no médico lá, pega um atestado para viajar.
Está profetizando a doença dentro de casa. Não defende a verdade. Ah, vou fazer uma viagem, vou pegar uma pescadozinho e olha. Direção errada. Defenda a verdade. Quem defende a verdade, igreja, em tudo que fizer, Jesus será a tua força. Em tudo que você fizer, e além do mais, antes de você abrir a tua boca e pedir ao Senhor algo, Ele já vai propor sobre a tua vida e o nome dele vai ser glorificado. E tem mais, quem estiver te incomodando, que saia da frente, porque Jesus vem, vai passar por cima e vai tirar do teu caminho e o nome dele vai ser glorificado. Em tudo, coloque Jesus na tua vida. Defenda a verdade. E vocês verão uma surpresa de Deus em vossas vidas. Amém?